So box. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais esse Box, o original. Eu sou o Denis Augusto, estou com ele aqui, que viu a corrida tal qual um trader vê um gráfico de candle para vender uma aposta, mas era vendo as estratégias de pneu, que é o meu querido Felipe Junqueira. Ferrari ganhar corrida na estratégia, eu vou te falar que eu fiquei até emocionado. E esse final de semana teve Le Mans, né? E a Toyota ganhou também na estratégia. Então eu já estava emocionado no sábado quando eu vi o que a Toyota estava fazendo. Quando eu vi no domingo, cara, aí foi brincadeira. Absolute Cinema, né? Total. E falando em Absolute Cinema, ele, que depois de rezar pra Nossa Senhora do Adu, comeu uma bela de uma carbonara, Francisco Zotto. O mundo é um lugar melhor hoje, meus amigos. Eu tô tão feliz, vocês não têm noção. Eu chorei, eu sorri, eu rezei, eu fiz tudo. E tudo deu certo. Como diria um amigo meu, né? Zotto estava de pau com a vitória do Hamilton na Ferrari. Quando entrou o Virtual Safety Car, caraca, deu no teto, velho. Você não tem noção. Não, foi fantástico, cara, porque aconteceu tudo no momento perfeito para a estratégia que a Ferrari estava fazendo. Sim, sim. É o Blessed. Se tivesse escolhido, não tinha saído tão bom. Falando em escolher, né, escolhemos aqui esse nome novo, né, pro GP da Catalunha, não é mais GP da Espanha, porque agora o GP que acontece em Madrid é da Espanha, né? Então, ele que vai começar no rodízio com Spa, olha só pra você ver que coisa maravilhosa que a Fórmula 1 fez com a gente, né? Pois é, mas a Fórmula 1 tá fazendo aquele push de marketing bizarro pra fingir que essa corrida de Madrid vai ser o bicho, né? Madrid não, Madrid. Nossa, fizeram um vídeo com o Sainz, deu volta com o Lawrence Barreto no carro. Então estão fazendo de tudo pra gente acreditar que não vai ser uma coisa tétrica, mas tudo bem, vamos fingir que a gente acredita. E digo mais, o Hamilton só ganhou essa corrida porque mudou o nome, porque daí ele já tem outro carimbo lá na Wikipédia dele, outro GP que é pra ele ganhar. Foi o vencedor do primeiro GP da Catalunha. Exatamente, já é mais um GP que ele ganhou. Vamos pra pauta que tem muito mais coisa a gente falar. Assim, Zotto, faz tempo que você não vem aqui. Verdade. Chama o Ferrari Cash aí. E agora, com vocês, o melhor Ferrari Cast do último ano. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. E aí fudeu 2 campeonatos. Só 2 palavras aí, viu, Bruno? Parabéns. Parabéns, Bruno. FerrariCast. Depois dessa chamada sensacional, eu gostaria de ouvir meus caras nobres da mesa e tentar entender como que aqui nesse programa onde geralmente eu saio pra almoçar, pra jantar, dependendo do horário de gravação. Às vezes até pra comer um docinho, assim, e ver como é que tá as roupas no varal, porque fica aqui um monólogo da Aninha falando da estratégia da Ferrari. Como que a estratégia venceu a prova? Hein, Felipe? Eu achei incrível, porque, número 1, eles definiram a estratégia no começo, né? Imediatamente o Hamilton largou de macio, então, tanto que logo na saída o George Russell já perguntou, tipo, pô, peraí, a Ferrari tá indo pra 3 paradas? Quer dizer, ele ali já viu que, tipo, não estávamos contando com isso. Mas a Ferrari já saiu com essa ideia de forçar a estratégia. O Hamilton ia estar cercado das 2 Mercedes, né? Então eles poderiam dividir as estratégias e fazer algo para contrabalancear essa estratégia da Ferrari, mas eles não fizeram. Eles mantiveram, né, a estratégia inicial, fizeram a estratégia igual com os 2 pilotos, e eu acho que a Ferrari se aproveitou disso, porque eles foram para cima, a pista estava extremamente quente, né? Bateu 50 graus, então os pneus, obviamente, né, sofreram bastante. Numa pista que já é difícil para os pneus, né, porque tem muita tração, apesar de terem tirado a última chicane, aquela abominação, ainda tem muita tração traseira, quer dizer, tração traseira, óbvio, né, porque... mas
é uma pista que a limitação é a tração dos pneus. Nessas retomadas, principalmente das curvas de baixa, você aquece muito o pneu e numa temperatura de 50 graus na pista você aquece mais ainda. Então, a largada, né, agressiva de macio, que o Verstappen fez também, já denotava, né, uma posição diferente da Ferrari. E até um adendo aí, quando eu vi que o Hamilton ia se largar de macio, eu falei, ih, já fodeu tudo. Eu falei a mesma coisa. Eu achei que ia dar errado. Pois é. Eu só fiquei, entre aspas, mais tranquilo, ou na verdade mais ressabiado, quando deu lá umas 8, 10 voltas assim, ainda tava em 3,5 e o Hamilton mantendo 3,5 de diferença. Que história é essa? Porque já tava todo mundo gerenciando pneu, né? Todo mundo guardando seus pneuzinhos para depois. E aí, acabou que muita gente parou cedo, né? Não foram só o pessoal que largou de macio que parou cedo. Então, você tem aí uma situação perfeita, a estratégia agressiva, né? Que foi, ninguém estava conseguindo preservar os pneus, porque estava quente demais a pista. O Russell estava preocupado com o Hamilton, mas eu acho que ele estava mais preocupado ainda com o Antonelli, que caiu lá para trás e parecia que ia ficar de fora, e de repente ele voltou com tudo. Inclusive, né, fez uma belíssima ultrapassagem no Russell. Vamos entrar daqui a pouco nesse e eu achei o seguinte, eu achei que foi muito interessante ver a Ferrari partindo para uma estratégia agressiva, porque, como direi, não é o comum, né? Eles fazerem uma estratégia agressiva assim, que dá certo, né? Usualmente, quando eles fazem alguma estratégia agressiva, as coisas saem abaixo do ideal. Abaixo do ideal é um bom termo. Eu acho que não é bem isso, né? Meio vergonhoso mesmo. Mas foi muito boa a estratégia. Eu acho que teve a pilotagem do Hamilton, que também foi excelente. Desde que eles deram o freio que ele queria, ele já vem melhorando muito. E agora, com esse segundo pacote grande de upgrades, né, que eles trouxeram para a Espanha, claramente o carro deu uma melhorada. Então, eu acho que é cedo ainda para falar assim, o Hamilton agora é candidato ao título. Acho que vamos com calma. Mas torcedores, calma. Calma, peraí, vamos ver, né? Porque foram condições muito particulares dessa corrida. Aí corta essa fala do Felipe aqui e mostra como que tava Maranello depois da corrida. A cidade em festa, com razão, acho que tem que comemorar mesmo. O Hamilton foi levado para lá para fazer isso, para ganhar a corrida, não tá lá para, como o Leclerc também sempre fala, não tá lá para disputar terceiro lugar, nem nada assim. Eles querem ganhar. Mas eu achei que foi uma grande demonstração de tudo que a Ferrari melhorou, de todas essas mudanças que estão sendo feitas, né? O carro melhorando, trazendo 2 pacotes grandes de upgrade, que é a única equipe que fez isso até agora. Numa era, né, de controle de gastos, isso é complicado. Mesmo se não fosse de controle de gastos, já seria incrível, né, a rapidez que eles trouxeram 2 pacotes grandes de upgrade, mas com o controle de gastos ainda mais, né, controle de gastos, controle de túnel de vento, de CFD, tudo isso. Eles melhoraram muito aquela quininha traseira do assoalho, que é um lugar onde a Mercedes estava muito mais desenvolvida que todo mundo. Agora a Ferrari está também com um pacote bastante desenvolvido. Então, assim, apesar de eu achar que ainda é cedo, como era cedo para falar que o Russell estava perdido no campeonato, lá eu acho que ainda é cedo para falar se esse ritmo da Ferrari é sustentável em todas as pistas e em todas as situações. Ainda é cedo, com certeza, mas, sem dúvida, a equipe está mostrando uma faceta nova. Cara, a Ferrari arrumou um jeito. E o anormal é isso, entendeu? Assim, porque a gente olhava as corridas, assim, não achava que nada ia dar certo. Inclusive, nessa corrida eu olhava e falava, cara, não vai dar. Tipo, a hora que fizer uma segunda troca ali, a Mercedes vai dar uma esticada, tudo mais, e não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, aliás, né? O último stint, o Hamilton abriu uma vantagem, ele terminou ganhando por 20 segundos. Aí é que me pega, porque por mais que eu tô tentando manter a calma e ser realista, como o Felipe falou, eu não consigo conter meu otimismo depois dessa corrida. Mas, os outros, primeiro torcedores, calma. Não, mas olha só, tem que aproveitar esse momento. Não, com certeza. O que eu queria falar, na verdade, não era de ele não aproveitar, era de contextualizar o momento, porque vamos tratar do sexo dos anjos, né? Se
o Alonso não quebra, o Hamilton vai ter que parar de qualquer jeito, e muito provavelmente ele voltaria, melhor dizendo, atrás do Norris ou perto do Norris, né? Então teria que passar Norris, Antonelli e Russell, entende? Assim, com um carro que chega a 20 segundos na frente, nos leva a crer que ele poderia conseguir? Nos leva a crer que ele poderia conseguir. Agora, a questão é se ele conseguiria fazer isso com turbulência, com desgaste de disputa. Não, olha só, até porque a gente não pode esquecer o seguinte, a McLaren não mostrou absolutamente nada. O Norris conseguiu um pódio absolutamente burocrático. Um pódio culposo, né? Sim, absolutamente burocrático. Ele simplesmente caiu no colo dele e falou, ok, tá bom, obrigado. Porque a equipe não mostrou absolutamente nada o final de semana inteiro. Nada. Obviamente muito melhor que, né, um monte de outras equipes, né? Não podemos tirar também todo o mérito, eles, né, estão na frente de um monte de gente. Mas, para competir na frente, eles não apresentaram nada que a gente olhasse e falasse, não, agora vai. Em nenhum momento parecia que ia, tanto que não foi. Parecia que acabou num fundo, né? Não parecia que ia e não foi mesmo. Então tá tudo certo, tudo em casa. Mas assim, né, olhando a situação da corrida, como as coisas aconteceram, eu acho que dava sim para ganhar, mesmo sem a quebra do Alonso. Mas, óbvio que ajuda, né? Você ter essa facilidade que foi, né? Aquela parada grátis atrás do Virtual Safety Car ajuda. Mas aí também tem o seguinte, o que eu sempre falei quando, né, tinha uma coisa que, porque o Hamilton é muito sortudo, eu até concordo que o Hamilton é um piloto que tem sorte. Ainda mais nessa prova, porque o VSC, ele começa no momento que o Hamilton entra no box e ele acaba assim que ele sai do box. Exatamente, maravilhoso. Cara. Na época que ele estava na Mercedes, né, que era, porque o Hamilton é muito sortudo, isso aqui, ele até é um piloto que tem sorte. Mas é incrível como o cara tá sempre na posição correta para aproveitar a sorte. E essa é que é a questão. Cara, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Estar em condições de, né? Então, mas esse entra no meu ponto, meu otimismo com a situação. Primeiro, foram 2 segundos lugares e essa vitória. O Hamilton tá numa crescente absurda. 2 segundos lugares fáceis, né? Não vamos esquecer. Fáceis? Exato. Fácil, porque foi fácil. Aí tem isso. O cara ele se acertou com o carro. Ele falou lá no começo do ano que o carro tinha coisa dele, ele tava sentindo melhor o carro, ele tava mais feliz com o que ele tava pilotando. A prova vem agora. De fato, ele se acertou com o carro. O que o pobre do coitado do Leclerc tá só batendo cabeça lá. Porra, desligou o volante do cara, velho. Ó as merda que acontece. Enquanto um é abençoado, o outro é fudido, né? Aí é o outro lado da moeda que a gente vai ter que entrar. É o azar que o Leclerc teve. Não foi o pior azar O Leclerc teve azares piores já. Não foi o pior azar do Leclerc, nem foi o pior azar da corrida. Porque o nosso glorioso Huckenberg tem a distinção de... Já vamos falar dessa loucura. De ter sido o pior azar, com certeza, do Huckenberg. Chegaremos lá. Mas aí o ponto o carro se acertou com ele e o carro melhorou. Assim, sim, faz duas coisas. Exato, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu achei importante a gente ter esse avanço do carro numa pista como o Barcelona, que normalmente é onde eles têm mais dados, é onde eles fazem os testes. É o ponto de teste, né? É um sinal de que o carro de fato melhorou, não foi circunstancial a vitória. E não é só isso, tem um outro ponto, que você levar um update para Barcelona e esse update funcionar é ótimo pelo seguinte, porque significa que a correlação entre o que você está vendo no seu túnel de vento, no seu CFD, né, quando você está criando essas partes novas, tá boa, porque eles criaram um assoalho novo, eles trouxeram várias atualizações para o carro que você não testa na pista, né? Você só testa na pista quando você efetivamente põe o carro na pista do treino. E o fato delas terem funcionado, né, esse pacote de upgrade ter funcionado em Barcelona é ótimo porque significa justamente isso. Essa correlação que é super difícil, né? Não é uma coisa fácil. Você ter certeza que o que você está vendo no túnel de vento vai ser retratado na pista, não é uma coisa simples. E isso dar certo é um ótimo sinal. É mais um ponto, né, para o fã da Ferrari ficar contente que isso deu certo. Que essa correlação aparentemente está funcionando bem. Ô Zoto, então tal qual diria o comercial,
mundial, tá liberado a acreditar. Tá liberado a acreditar. Tô só aqui, ó, figuinha. Não, com certeza. Eu, Hamilton e o Ancelotti, tá só assim. Eu acho que tem que aproveitar esse momento que tá tudo indo bem. Tem que comemorar, tem que acreditar. Senão, cara, qual é a graça? Se você não for acreditar nessa hora, porra. E o ponto mais importante, assim, se a gente não tiver um fator Ferrari e bota Hamilton aí pra disputar campeonato, que eu espero que é o que vem acontecer, a gente já tem um campeonato chatíssimo, porque o Russell tá sendo engolido pelo Antonelli. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto aqui, porque eu queria ouvir uma outra coisa também. Assim, uma coisa que é relevante, além, logicamente, da Kardashian pegar a toalha do Antonelli pra fazer bruxaria e ele quebrar na corrida seguinte, é que o Hamilton voltou a sorrir e a gente, depois da vitória, ele viu vários e vários vídeos de tifose falando: acredita em você, Hamilton, você é o cara, Hamilton, aqui você vai voltar, tal assim. A festa do tifose que a gente tocou agora há pouco aqui, e o Hamilton, de fato, indo nas lágrimas de uma maneira como se ele tivesse vencido a primeira, como a gente falou aqui, de fato vibrando. Eu tava chorando aqui em casa, vocês não viram? Exatamente, tinha criança de 53 anos chorando, então assim, claramente o Hamilton, apesar de tudo que a gente fala aqui, né, ele é um piloto que o emocional dele bate muito tanto pro bem quanto pro mal, né? E agora parece que tá batendo pro bem de novo, né, velho? A gente não pode esquecer, em hora nenhuma, que esse plano de dirigir pela Ferrari sempre existiu na cabeça dele. Ele sempre falou que ele queria ser piloto Ferrari e tal, e ele teve um ano muito difícil ano passado. E pra ele, apesar da vitória lá no sprint da China, que até hoje ninguém sabe muito bem de onde veio, ele teve um ano muito difícil, um ano que ele próprio falou que duvidou muito dele mesmo, que para um atleta nunca é um bom sinal, né, quando você tem esse tipo de dúvida, mas que estamos aí, né, agora é a hora de ver o outro lado, ver ele contente, ele feliz com o que tá rolando. Então, assim, por isso que eu tô falando, tem que aproveitar mesmo, cara, tem que comemorar, tem que falar assim, tem que acreditar que, né, agora vai. Eu acho que tem que, nessa hora, né, especialmente pós o GP, eu acho que não tem que ficar pensando muito, mas e se... Não, e se não, cara, curte agora o momento, aproveita, né, que imagino que seja o que o Hamilton tá fazendo, né, aproveitando essa sensação, vitória com a Ferrari, finalmente, e aí depois a gente vê. E aí você bota aí que ele tá com 106 vitórias, já ganhou por todas as equipes que ele correu. Outros 2 pontos interessantes foi o pódio, que teve todos os britânicos no pódio, né? 3 britânicos, não né? acontecia desde a década de 60. Exato. Outro ponto interessante, as 3 equipes presentes no pódio foram as 3 equipes em que ele correu. Outra curiosidade interessante, ganhou mais um carimbo de outro GP, né, que ele ganha. Ele já ganhou em todas as pistas, acho, né? Todas as GPs. Acho que né, só esses mais novos que surgiram nos últimos 2 anos, que ele alguma o Ultra que ele não ganhou. Miami, Las Vegas, essas coisas aí que ele deve ter ganho, né? Mas só também. Qatar. O resto tá tudo carimbado lá. Se tornou o recordista de vitórias naquela pista, né? De Barcelona. Passou o Schumacher. Enfim, se a gente for ficar listando o recorde do Hamilton aqui, o programa vai ter umas 3 horas. E só uma coisa importante, o Hamilton venceu no Qatar, sim, das outras. É verdade, ele venceu no Qatar. É verdade. Sim. Qatar já tá no livro. Chegou, já tá com ele. Mas tá liberado acreditar, tá liberado ter fé. Mais do que tá liberado, eu acho que é o momento de aproveitar, né? E abraçar, né? Exato, de falar assim, não, cara, vamos aproveitar, vamos falar, tem jeito, vai dar certo. Não, e o ponto é mais a alegria, sabe? Acho que a última vez que eu torci tanto numa corrida foi na final entre o Hamilton e o Verstappen, que eu torci pro Hamilton, inclusive. Mas, cara, quem não torceu pro Hamilton ontem é maluco. Exato, porque, cara, o negócio foi se desenhando e eu comecei a corrida deitado, falando, o George Russell vai ganhar essa merda e tal. Eu confesso também que quando o Russell pulou na frente na largada, eu pensei, tá bom, vamos ver agora o que a Ferrari vai aprontar, porque a estratégia de largar de pneu macio para ter mais velocidade na saída, claramente não deu certo. Então, beleza. Então, agora vamos tentar outra coisa. Tem isso. Começou numa forma estranha. Você já fala, não vai dar em nada. Aí, larga. Não deu em nada. E vai indo, você fala assim, não vai funcionar. Aí, começou a desenhar o negócio. Você vê que ele começa a render. Aí, você senta no sofá. Estava deitado no sofá. Você senta no sofá. Assume a posição de prestar atenção. Aí, você começa a ir pra ponta do sofá. Aí, você acende uma vela. Começa a rezar. Começa a tremer. A minha esposa passou
o que tá acontecendo? Aí tive que explicar toda a corrida pra ela. Você não tá acreditando. A Ferrari ganhou vida. O negócio tá funcionando. Aí deu o safety car. Quando eu vi que ele saiu do pit e acabou o VC, eu tava de pé já. Falei, caralho, eu não acredito, velho. A gente pode ganhar e a gente vai ganhar bem. E quando eu vi que tava 20 segundos na frente, eu tava pulando em casa. Quando deu a bandeirada, eu era gol da seleção. Foi o gol da seleção. Eu tava pulando que nem um maluco, velho. Eu pulei por cima da minha filha, não sei quanto eu matei ela, coitado. E chorando, tá? Eu chorei com Fórmula 1 de novo. Mas aí eu falo de novo, se você tá assistindo um evento histórico, de um esporte que você gosta, de uma coisa que você gosta, e você não tá emocionado, você tá fazendo errado, cara. Exatamente. Permita-se viver isso. Exato. É para isso que a gente acompanha Fórmula 1, futebol, o que quer que você queira acompanhar, é para ver esse tipo de momento, esse tipo de coisa que você achava que não ia acontecer, mas, porra, tá acontecendo na sua frente. Exatamente. A graça é essa, cara, senão não faz sentido. E pra fechar o Ferrari Cast falando em graça, o Leclerc, né, se a Aninha tivesse aqui, estaria falando, mas vocês têm que lembrar que ele era o mais rápido do fim de semana até bater no trem. Isso me dá mais um pontinho de ânimo. Tá? E aí você entra também na famosa frase do automobilismo que, né, você, para chegar em primeiro, você primeiro tem que chegar. Infelizmente, isso é verdade sempre. Enquanto estava rolando essa corrida de Barcelona, eu estava assistindo o Le Mans, que é o melhor exemplo. A Toyota largou lá do fundo, né, da categoria de hipercarro e ganhou na estratégia. Porque o negócio é chegar no final. Os carros vão quebrando, as pessoas vão tendo problema, você vai só. E foi uma demonstração, eu achei, muito boa, né, da Ferrari, essa corrida, porque eles não se apavoraram, eles tinham um plano e falaram assim, não, o plano é o plano. Segue, deu certo. Foram recompensados, né, com a vitória na estratégia. Óbvio que o piloto tem que entregar, mas a vitória foi possível pela estratégia. E aí você chega no final da corrida e ainda por cima, não só o Hamilton ganhou incontestavelmente, como eles, né, foram abrindo. Não foi assim, não foi tipo, agora o Antonelli não tá mais atrás do Russell, então ele pode atacar o Hamilton. Não, ele não tinha com o que atacar o Hamilton. Não chegava. Não tinha ritmo de corrida para acompanhar. Exato. Mas falando de Leclerc, quando eu vi que deu a bandeira amarela e ele tava em volta, eu já dei aquela travada, né? Aí deu o replay, aí cortou a câmera ele lá estufado no muro. Aí eu falei, puta que pariu, né, velho? Será que eu freio? O que foi? Mas quando deu o replay, que eu vi a traseirinha do carro dando aquela deslizadinha aquela de lado, rebolada. Falei, é sujeira na pista, alguma coisa assim. Não teve culpa, velho. Foi cagado. Não, mas olha só, o Leclerc também tem o seguinte, esse ano já não é a primeira vez, né, que ele no qualifying aposta tudo e não dá certo. Não só não é a primeira vez, como é a segunda seguida. Não, mas Mônaco, cara, honestamente, ali não acho que tenha tido tanto prejuízo, porque ele já tinha uma volta, ele tava tudo certo. Ali eu achei que, beleza, né, ele tentou ir pra pole, não foi pra pole, mas continuou largando bem e tudo bem. Na Catalunha já foi um pouco diferente, né? Porque ele não tinha volta, ele não tinha tempo, ficou sem tempo, ficou em 10º. Não que ele fez uma largada, né, absolutamente brilhante, passou todo mundo que ele precisava passar imediatamente, então... os problemas ele resolveu imediatamente, né? Exato, ele resolveu o problema na largada, mas, como sempre, se você precisa fazer isso, se você precisa, como o Denis estava falando, né, se o Hamilton tivesse que ultrapassar um monte de gente, será que ele conseguiria? Você gasta recursos, né? Tanto que o Leclerc chegou no Verstappen no final da corrida e não conseguiu ultrapassar, porque quando ele finalmente chegou no Verstappen, ele já não tinha mais a vantagem de pneu sobre o Verstappen, e aí ficou por isso mesmo até a hora do carro quebrar. Mas eu não sei se ele não ia passar, tá? Eu acho que teve um momento ali que eu senti que talvez tinha ritmo para passar. Eu acho que ele ia acabar ganhando mais uma posição, sim. O que, dando a circunstância da largada, seria uma boa corrida dele também. Seria, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu achei que essa questão com o Leclerc transformou então a corrida numa boa corrida do Verstappen, porque ele não tinha ritmo para brigar com ninguém, ele estava ali onde dava para Red Bull, mas ele fez uma boa corrida, segurou o Leclerc, segurou a posição que dava para ele terminar, né, que era quinto lugar, e depois melhorou.
Mas assim, óbvio que é uma tremenda cagada, né? Quando quebra carro e coisa e tal, a gente não tá nem mais acostumado com isso, né? De quebrar carro, porque hoje em dia os carros são à prova de bala, quase. Mas ainda, né? Principalmente o motor da Mercedes está apresentando bastante problema, né? A gente não pode esquecer que o Russell quebrou no Canadá, já teve a Alpine tendo problema de motor. Então, assim, não é o motor da Mercedes está ótimo, mas não está inquebrável. A McLaren teve problema também. Então, assim, eu achei que foi uma tremenda sacanagem cósmica com o Leclerc, com certeza. Eu acho que o Leclerc estava fazendo uma bela corrida. Como eu falei, deu uma largada absurdamente perfeita. Porra, coisa de filme. Mas, infelizmente, tem dessas coisas. Dito isso, mais uma vez, eu acho que o pessoal da Ferrari tem que ficar muito animado mesmo, porque se esse ritmo de corrida se confirmar, né, se for real lá na Áustria, aí eu acho que a gente pode com certeza dizer que temos uma briga. Aí tomara, hein? Eu acho que o freio não é um problema, né? O Leclerc ele foi agora pro freio do Hamilton, apesar de usar o Brembo a vida inteira lá, mas o Vasseur disse que o Leclerc preocupa ele menos do que preocupava antes, né? Então acho que talvez ele esteja se adaptando demais, né? Não, o Leclerc é um piloto que passou a vida inteira se adaptando, né? A gente sempre fala isso. A carreira dele é se adaptar à novidade. Então, eu não acho que vai ser problemático, não, essa adaptação a um freio novo. Ele é um piloto mega talentoso com esse tipo de coisa, de tipo, tem que fazer isso, ok, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Ele consegue fazer essas coisas sem perder ritmo, diferente do Hamilton, inclusive, que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Lembra daquela época da Mercedes que eles chegaram o assento um pouco para frente e o Hamilton ficou meio perdido porque ele demorou para se acostumar. Eu acho que o Leclerc se acostuma, né, nem piscar de olhos. Mas assim, cara, é sacanagem com o Leclerc? Né? É sacanagem com o cara. O cara, porra, é aquela coisa, porra, vai ser azarado assim, né, no capeta. Mas o campeonato é longo. A Ferrari, né, se esses updates realmente tiverem melhorado o carro a ponto deles competirem de igual a igual para a Mercedes, vai ser muito interessante pra gente, porque, né, acabou essa palhaçada da Mercedes ganhar tudo. Então, não sei, eu acho que esse tipo de azar tende a ir e voltar, né? Apesar do Leclerc ter casos muito clássicos de azar, né? O mais clássico é aquela corrida de Mônaco que ele não começou, né? Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes a gente viu o carro quebrar no último ano? Óbvio que os carros são novos e tal, mas a Ferrari até agora vinha tendo uma boa confiabilidade. Então, eu acho que vai ser chato, né, para ele, óbvio, perdeu pontos que são importantes. Perdeu a oportunidade de brigar com o Verstappen, ainda mais depois que o Antonelli, né, abandonou, os pontos ficaram ainda melhores. Mas eu acho que as coisas vão voltar depois, ele vai voltar a brigar lá na frente, e se tudo correr bem, brigar lá na frente de verdade, né? Ele, o Hamilton, o Russell e o Antonelli. Falando nisso, né, Zoto? A gente não pode esquecer, como você tá lembrando desse com esse programa, que apesar do Hamilton ter vencido o George em segundo, né, o Antonelli foi buscar o George, né? Essa é a briga, é isso que eu tô falando. O Antonelli passou o George. E, de novo, o nosso querido boneco Woody dos infernos ia passar vergonha. Porque ele era o pole. E ele foi passado por uma Ferrari e pelo companheirinho, pelo Seninha. Então, acho que tá difícil. Eu acho que nas férias, no meio do ano, depois da final da Copa ali, a gente comentar, a gente vai ter que fazer um bolão de pra onde vai George Russell. Porque ele não vai ficar nessa Mercedes, não, velho. Tem sim. Mas vai ter férias? Tem que ter. Não, tem que ter as férias de verão. Não tem jeito. Esse ano, a pausa das férias vai ser depois da Hungria, né, que é no final de julho, e aí depois a gente volta no final de agosto para correr pela última vez em Zandvoort. E assim, vai ser um pega pra capar essa silly season esse ano, porque tem um monte de gente aí pra pingar de carro. Ocon é um que eu acho que não tem nem onde ficar. Albon, não sei se fica na Williams não, sabe? Tá uma loucura. Vai sair um monte de notícia. Prepara as artes aí, galera. O lance que eu penso, cara, desse rolê é que assim, primeiro ponto, mais uma vez, depois de pôr uma intensidade no carro, a Mercedes quebra. Talvez seja um fator, ainda mais se tiver
alguém pra competir com a Mercedes que não seja outra Mercedes, né? Porque se começar a quebrar desse jeito, se tiver só os dois disputando, o Totão vai falar assim, não, hoje é o Russell, semana que vem é o Antonelli, semana que vem é o Antonelli, na outra é o Russell, tal, assim. Ele vai dar uma de Zac Brown? Não, se for esse lance do quebra toda hora, entendeu? Agora, assim, vai ser interessante se esse negócio a Mercedes, você põe uma intensidade além da conta aqui pra passar um Hamilton num GP da Bélgica e ela quebrar. Aí, meus amigos, aí vai ser bem interessante. Eu não tinha me ligado, realmente, o Russell, ele quebrou no Canadá depois de 30 voltas dos dois se matando, não era? Exatamente. E o Antonelli um GP inteiro ali quase pra alcançar ele lá. E alcançou e passou bem. É a questão que eu pego é isso. E outro ponto que eu ia colocar é se o Russell tá sentindo, porque ano passado era ele que tava dando essa pavoro no Max. Esse ano foi ele que tomou pavoro, né? E o Toto Wolff, né, depois da corrida, tava bem, bem chateado justamente por isso, né? Porque acabou a moleza. Agora eles vão ter que correr atrás e vão principalmente ter a ameaça, né? Porque eu acho que é muito mais fácil, né, a vida da equipe quando você, na sua preparação, quando você está fazendo estratégia, coisa e tal, você não precisa efetivamente pensar em quem vai ganhar a corrida, porque você sabe que é você que vai ganhar a corrida. Você tem confiança de que ninguém vai te ameaçar, então beleza. A gente faz a estratégia que a gente quiser, basicamente. Até que seja comprovado que esse ritmo da Ferrari é real, eu acho que eles ainda podem ter um pouquinho de tranquilidade. Mas eu acho que quando a gente chegar na Áustria, esse ritmo da Ferrari realmente se confirmar como algo que não depende, porque a pista era assim, porque as condições do tempo estavam avançado, eu acho que vai ser bem interessante. Porque aí as coisas vão dar uma complicada pro lado deles, porque aí eles vão ter que levar outras coisas em consideração e fica sempre mais animado. Mas por que eu bato mais na cabeça do Russell? É porque, pensando assim, a Mercedes tem que se preocupar com as outras equipes. Mas além disso, o Russell ainda tem que se preocupar com a garagem do lado dele. Porque o moleque já provou, cara, 5 corridas seguidas, velho, o cara ganhou. Assim, é um ritmo que era ele que deveria estar fazendo isso. Lembra lá do Drive to Survive, né? Porque talvez o piloto número 1 que eu tô procurando, o Toto falou, esteja aqui, é o Russell. Não, ele tava tão confortável que tava vendendo creme de... Creminho pra pé. Daquele jeito. Tava muito fácil pra Mercedes. Cheiro, né? Até essa corrida de Barcelona tava realmente fácil pra Mercedes. Tava com cara de que tava tudo correndo bem. Agora, apesar de eu achar que a gente precisa esperar nessa corrida da Áustria pra ver exatamente onde todo mundo tá certinho, pra ver quem tem o quê, não sei não, cara. Mas eu digo assim, porque as coisas na Fórmula 1 não se espera pra analisar depois, as coisas vão tocando e precisa ajusta na hora. E aí quando eu trago o ponto a Mercedes, dentre todas as equipes, né, vamos pensar nas 4 maiores ali, Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren, é a única que não tem nenhum piloto cravado pro ano que vem, não tem contrato. E você tem na garagem a reencarnação do Senna ali, né? Como todo mundo tá afirmando. E você tem o boneco Woody que não tá indo pra frente. Ele tá apanhando do moleque que acabou de chegar na equipe. O mais incrível é que ele ficou o tempo inteiro martelando que ele que era o cara, ele era o cara, ele era o cara. Falei, não, agora você é o cara. Ih, eu sou o cara. E eu sou o cara. Putz, não sei se eu sou o cara, não. Pois é, mas nem todo mundo consegue segurar essa onda, né, cara? Pois é. E já tem boatos, porque tem uma galera que fica assistindo o rolê dos aviões dos pilotos, né? Abre o TikTok e aí vocês vão ver todo o mapeamento. Pô, os caras tá assistindo o avião do Neymar, helicóptero do Neymar pra chegar na Grande Comari, ele nem saiu do banco, o Brasil vai ser eliminado da Copa, ele nem vai sair, tá pronto ainda. Tá vendo? E aí já traquearam que teve um rolê, que o aviãozinho do Verstappen foi pra Inglaterra, da Inglaterra foi pra Áustria e depois foi pra Holanda, uma coisa assim. Isso depois do pai dele ter uma conversa com o Toto. Então meio que pode ter rolado um papo de que já foi lá pra sede lá da Red Bull pra falar, a gente já tem, porque já tem esse boato também de um pré-contrato do Verstappen com o Toto já de um tempo atrás, né? Esse boato já tem um tempo, né? Não é de se admirar que chega aí nas férias, como eu tô falando, o Verstappen não tem perspectiva nenhuma de terminar no campeonato pra cima de sexto, que é o que tá acontecendo. Ele pega e pula pra Mercedes. E aí você tem Antonelli e Verstappen na Mercedes. Pois é, os dois são pilotos
criados pela Mercedes, certo? Né? Os dois fizeram a carreira inteira dentro da Mercedes, os dois são pilotos da academia da Mercedes, só que tem uma diferença, né? O Antonelli é piloto da Mercedes desde que ele tinha 12 ou 13 anos. E é o piloto que o Toto falou, esse é o maluco que eu quero promover, esse é o maluco que eu tô criando, esse é o maluco que eu tô ajudando. Investindo. Então assim, foi o piloto pelo qual ele brigou. Teve um momento que eles pensaram em brigar para fazer ele estrear antes de ter 18 anos. Então, assim, mas antes era o Ocon, antes era o Russell, antes era saber. Mas nenhum deles teve o investimento que eles fizeram no Antonelli. Mas então vai continuar sendo, né? Porque... Então se tiver a chance de pegar o Verstappen e alguém precisar rodar, quem será que roda? É o meu ponto. Pois é, né, meu amigo? Vamos imaginar. Quem é o mais provável a rodar? O maluco que o Toto Wolff está apostando há anos e no primeiro ano na Mercedes, que ele tem um carro extremamente competitivo, está entregando mais do que o suficiente? Quantos recordes ele já bateu essa temporada? Ou o Russell, que é ok, mas... Quantos anos eles deixaram o Russell na Williams? O negócio é o grande argumento que advoga contra o Russell é... Tá certo, ele tem sua qualidade, mas ele ter que afirmar toda vez que ele tem qualidade, enquanto o Antonelli literalmente falou, não tem nada a perder aqui. Eu vou perder o quê? Eu vou ficar com pressão por quê? O Antonelli deu uma declaração que eu achei ótima, que ele falou, eu não ganhei nada, não tenho nada a perder. E ele tá certíssimo. O Russell tentou fazer um joguinho psicológico com ele, e ele imediatamente encerrou a conversa, não ganhei nada, não tenho nada a perder, próxima pergunta, acabou, obrigado. Tchau. E o ponto é que o Antonelli ainda tem outros fatores, eu acho que ajudam muito ele, é a questão midiática, sabe? Porque, como o nosso querido amigo Thiago falava, né? O Russell é um picolé de chuchu, né? Não tem carisma. Ele tem um público que é fã dele, ok, entendo. Só que, como a gente já falou, o Antonelli é o Seninha, né? A galera compara ele com o Senna, eu acho errado, tem que comparar com o Seninha. O cara, ele é engraçado, você vê os vídeos da Mercedes, ele tá lá tirando sarro da toalha, esfregando o bolo na cara dos engenheiros. Tipo, ele é divertido, então ele acaba... Ele tem 19 anos, né? Assim, é um pivete, né? O rolê que eu falo, e eu trago muitas discussões que nós tivemos o ano passado nesse podcast aqui, porque a galera falou, pô, é o Piastri, agora o Piastri vai pra dentro, é o novo cara, o fenômeno da Fórmula 1 e tal, assim. E por mais que ele estivesse mostrando isso em números, Denis, não consegui sentir essa confiança toda no Piastri. E o Antonelli não mostrou até agora, no recorte do pouquinho que a gente tem na temporada, contra todo da temporada do ano passado, ele até agora não mostrou muito mais do que o Piastri. Só que eu sinto muito mais confiança de que o Antonelli vai entregar muito mais do que o Piastri, por isso que ele já fez, entendeu? Porque ele divide roda, entende? Ele vai pra dentro dos caras sem pensar, ele arranca umas voltas do nada, assim. Então, assim, nas pequenas coisinhas, ele vai construindo. E o dentro e fora da pista também, sabe? Em declarações, assim, que... Pô, parece bobo, sabe? Tipo, não tem nada pra perder aqui, vou perder o quê? Vou continuar fazendo meu rolê aqui, assim. Parece bobo, mas não é, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que essas coisas todas fazem diferença. Na confiança, na motivação da equipe. Também. Exato. Ele parece não se abalar tanto também quando faz uma cagada, né? Cara, se você pensar, o Antonelli, o ano, né, ele pulou a Fórmula 3, foi direto pra Fórmula 2. Teve um ano trágico na Fórmula 2. Trágico. Ele estava na Prema, que é uma das melhores equipes dessas categorias de base sempre, e o ano foi trágico, tanto que a Prema ainda nem se recuperou. Ainda estão sofrendo. E isso abalou ele o quê? Chegando na Fórmula 1? Nada. Lembra a segunda volta dele na Fórmula 1? Em Monza, ele foi dar uma cacetada no muro. Sim, ele deu uma volta que todo mundo ficou chocado, né? Porque tudo bem que a gente tem que lembrar que era o FP1 e ele era o único que estava de pneu macio, né? A equipe também deu uma levantada na moral dele ali. Mas ele deu a volta, não pode tirar o mérito que ele deu a volta. A equipe pode fazer tudo o que quiser por você, mas você tem que ir lá e entregar. E ele entregou. E aí você pega, ele chega na Fórmula 1, basicamente aparenta não sentir nenhuma pressão, né? Continua sendo o mesmo maluco que ele era na categoria de base. E esse ano tá fazendo o que ele tá fazendo. O Russell, por outro lado, ele até ano passado, retrasado também, ele era muito consistente. Sim. Né? Ele
Ele tinha um ritmo muito padrão. Dava pra chegar em terceiro. Ele chegava às 4 corridas em terceiro. Ele era muito consistente. Só que qual que é o problema da consistência? É que uma hora ela vai acabar. A hora que o diferente tiver que entrar na pista e a consistência não vai resolver se o diferente não entrar. Ano passado, a Mercedes não estava brigando para ser campeã. Então tá tranquilo, entendeu? Ainda tinha o Hamilton no ano anterior. No ano passado era só o Russell e o Antonelli, mas o carro não era o suficiente para brigar com as McLaren. Então é menos pressão. Então é muito mais fácil você ser consistente chegando em quarto, quinto, né? Que é o que dá para fazer com o carro, do que ser consistente quando o esperado de você é ganhar a corrida. Exato. E falando em ganhar a corrida, agora a gente tem que falar deles. O motor mais forte da Fórmula 1. Da Red Bull, né? Cara, a gente comentou isso na semana passada também, que na análise dos motores, a Fórmula 1 concluiu que o motor da Red Bull é o melhor, o que ninguém entendeu, porque obviamente não é. Mas aí, essa semana, né, visto tudo que aconteceu, todo o choque que foi essa decisão, a Fórmula 1 falou que vai rever a decisão do ADU, né? Vai... Pediram um VAR ali, né? Porque não, mas na verdade tem o seguinte, na semana passada a gente até falou disso, que as equipes, né, o Nicolas Tombazzi, que é o responsável por essa decisão, né, pelo pessoal da FIA que chega nessa decisão, ele falou, eu sei que a checagem é simples demais, só que as equipes não concordaram em aprofundar essa análise dos motores. Então, a gente não tem o que fazer. A culpa é deles mesmo, né, cara? Exato. Aí, quando deu errado, aí todo mundo fala, porra, peraí, tem que rever. Mas aí o cara que tá fazendo a análise fala, pô, mas eu falei. Lá no começo do ano eu avisei. Então, mas eu tenho uma teoria que agora eu tô pensando que se eu não sou maluco, né? Mas faz tempo, quando começaram a falar na história do ADU, não sei o que, eu fiquei pensando, será se, dado o histórico, a Ferrari não deu um jeito de mentir que o motor era uma bosta pra pegar isso aí, e aí depois soltar os cachorros lá e aí tem uma puta de um desempenho, e aí saiu o relatório e do nada ganhou uma corrida. Falei, será que eu não sou louco? Será que existe alguma chavinha específica? Não acho que seja impossível, não. A equipe de Fórmula 1 tentar subverter... FIA, não escuta esse episódio, não, FIA. Olha só, a equipe de Fórmula 1 tentar subverter regra e tentar dar esse tipo de migué é a coisa que mais acontece, a gente sabe disso. E já até disseram que o rolê, na verdade, era outro, que na verdade quem fez a mandracagem da parada foi a Mercedes, que a Mercedes conseguiu um jeito de desenvolver o motor dela sem ser pelos parâmetros que o ADU vai ser variado. Exato. Não duvido, não duvido. E tá quebrando aí pra dar margem pra dizer, não, realmente a gente precisa do ADU. Quando eu aplicar esse bagulho, o bagulho vai virar um canhão, vocês vão ver. Mas eu acho o seguinte, ainda que eles tenham feito isso, não é uma medição só, são várias medições. Então não adianta dar o migué agora e depois... eventualmente o motor vai ter que performar, então não é uma solução tão boa assim dar esse migué, porque eventualmente você vai ter que abrir e falar, tá bom, o motor é esse. Até porque, assim, o problema da Red Bull, acho que claramente não é só o motor, né? Não. Tem muito mais problema nesse carro aí, porque pode ver as largadas que eles fizeram, o ritmo, o coitado do Radiar. O Radiar largou muito mal, né, nessa corrida, então não deu pra ver exatamente o que ele ia fazer, mas o Verstappen a gente viu, não tinha ritmo. Eu não tava aqui semana passada, cara, mas que foi um coito interrompido a largada do Verstappen em Mônaco. Foi, óbvio. Jeito, cara. Roubou a gente, né, o público, de uma batalha que tinha tudo para dar muito certo, que era o Verstappen largando do lado do Antonelli em Mônaco, né, para dividir ali a primeira curva. E são os dois psicopatas, os dois. Nossa, ia dar uma merda incrível. Tinha tudo para dar um bagulho estranho ali, mas não aconteceu. Tudo bem, vamos para a próxima. Mas assim, que o carro da Red Bull tem mais problemas que só o fato do motor da Ford não ser, com certeza, o melhor da Fórmula 1, isso é indiscutível, que eles têm mais problemas que isso. O Verstappen reclama o tempo todo do carro, que não tá funcionando isso. O downshift tá ruim, né? Quando ele reduz a marcha, o carro tá pulando. Então, assim, não é só, vamos fazer aqui uma mudancinha no motor e vai dar tudo certo. Não é. Não é. Muito pior. O negócio ali tá complexo, né? Mas é o normal, né? Projeto novo. Sim. É isso aí.
Só acho que só não tá mais complexo, né, do que a Audi, né? A Audi realmente, cara, tá duro. Cara, nossa senhora. Porque, velho. assim, primeiramente, agora a gente vai trazer aqui, né? Eu desafio vocês dois. Eu não sei. Os outros, você é bom de estilingue? Você sabe que eu tenho um filme com isso, né? Eu fui muito bom. Eu postava refrigerante quando era criança. Perdia várias vezes, mas dava, né? Dava pra tentar. Eu sei, Felipe. O meu pai me deu um estilingue quando eu tinha uns 10, 11 anos, um estilingue fantástico. E eu, sendo uma pessoa respeitadora dos outros, quebrei várias vidraças na vizinhança imediatamente com o meu belo estilingue. A gente chamava Cetra, que não era estilingue. Dito tudo isso, vocês dois, com 10 pedrinhas, um estilingue, quantas tentativas seriam necessárias para vocês atirarem da distância que o Lawson jogou uma pedra no carro do Huckenberg para acertar uma coisa menor que a latinha? Não ia conseguir nunca. Jamais, velho. Pode me dar 300 pedras, não ia conseguir nunca, né? Pra quem não sabe, né? O problema que o Huckenberg teve foi que uma pedra que voou do Lawson saindo da pista na brita, na frente do Huckenberg, bateu no botão que desliga a bateria do carro para quando o carro está fora da pista, você conseguir mexer o carro, você poder encostar no carro, né? Porque o carro, quando ele está com a bateria ligada, os fiscais de pista não podem encostar nele. Tem uma luzinha em cima, você pode ver quando o carro está na pista, tem uma luzinha em cima dele, que quando o carro para, ela fica verde. Significa que o carro é seguro para encostar. Se não tiver verde, você morre eletrocutado. Exato, simplesmente. Exatamente. Então, o coitado do Huckenberg levou uma pedrada, que usualmente não acontece absolutamente nada. Exatamente. Mas ele levou a pedrada exatamente no único lugar que não podia levar a pedrada, que era no botão que desliga o carro. Então, tá ligado a trincheira do Star Wars? O tiro do Luke pra explodir a Estrela da Morte? Exatamente. Duvido que alguém, em algum momento, tenha considerado isso como sendo uma possibilidade, né? Pô, vai voar uma pedra e vai bater aqui no botão e vai desligar o carro. Mas foi o que aconteceu. Não, e veja bem, não é que assim que... isso, velho. E não é que assim que... E é coisa que acontece na Fórmula 1, né, pô? Que às vezes o Huckenberg foi pra fora, e aí pedrinhas entraram dentro do carro porque ele fez a cagada e entrou um tanto de pedrinha lá e chegou e zoou o carro. Não, foi tipo assim, como se tivesse pegado uma pedrinha, assim, o cara olhou com um olho só, sabe os caras no filme americano que ficam lá com o dardo pra acertar no bar, assim, entendeu? É como se o cara tivesse pegado uma pedrinha e acertou certinho, cara. Pois é, no único lugar que não podia acertar. Sim, cara, do carro inteiro que é feito pra tomar todo tipo de impacto, choque, foi lá e pá. Pois é. Lembra quando o Gasly levou uma pedrada no dedo que ele reclamou? Sim. Tipo, aquilo já foi uma cagada muito absurda. Nossa, como acertou o dedo dele dentro do corpo. Já é uma coisa muito impressionante. Acertou o dedo porque ele tava fazendo uma curva e o braço dele tava pra cima. Ok, até, mas assim, ainda assim, já é uma chance raríssima de acertar. Não, já é super raro, tanto que não acontece nunca. Nunca. E agora, porra, velho, assim, eu não sei como descrever o nível. Ganhar na Mega Sena, velho. Em termos de pedrada, a gente tem a pedrada que o Emerson deu no Helmut Marko e acabou com a carreira do Helmut Marko, né? Mas em outra época. Outro nível de segurança. Exato. E tudo. Se der uma pedrada agora nesse capacete ali, não é nada. Não é nada. Não acontece absolutamente nada. O Hamilton levou uma pneusada na cabeça e não tá tudo bem? Exato. Tem, né, aquele acidente trágico do Massa, né? Que voou do carro do Barrichello. Mas daí não é uma pedra, né? Era uma coisa bem maior que aí, né, obviamente pode causar mais dano. E ainda assim, pensando que o Helmut Marko levou uma pedrada e ficou cego, o Massa levou uma molada na cara e correu depois. Exato, voltou a correr, exatamente. Então, assim, só por aí a gente já vê, né, o quanto que as coisas melhoraram. E o quanto que a Fórmula 1 faz hoje em dia, né? Quando tem alguma coisa na pista, virtual safety car, peraí, tira da pista e volta a correr, justamente para não acontecer esse tipo de coisa. Mas assim, pro cara levar uma pedrada no único lugar do carro, e não é grande, né? Não é um mega botão, aqueles botões de emergência que são gigantes para facilitar bater, não, é um botãozinho pequenininho. Não. E daí do outro lado do box é o nosso amigo bailarino, é o Max Bailarino, sei lá, alguma coisa assim. Que o Thiago disse que é o nosso querido Bortoleto, né? Sim. Esqueceram de arrumar o turbo dele ainda, né? Não encheram ainda, né? Não trocaram aí. A Audi tá realmente tendo questões
Toda prova parece que tem um problema novo, toda prova tem uma surpresa desagradável. Então, assim, muito complicado. Então, uma temporada, óbvio que é um projeto novo. Eu tenho dificuldade em falar que é uma equipe nova porque eles herdaram a Sauber, né? Então, não é uma equipe nova igual, por exemplo, a Cadillac. Você não pode falar que a Audi está a mesma situação que a Cadillac, que começou uma equipe realmente do zero. A Audi criou muitas coisas do zero, né? Ela tá fazendo o próprio motor, blá, 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 mas a equipe já tem um know-how. Já existia, né? Já tem um know-how, o povo já tava lá. Já tem os processos todos, né, estabelecidos de controle de qualidade e tal, e assim, não tá funcionando. Né? Mas ainda vou dar... Tudo bem que a gente teve vários abandonos aí, mas o Bortoleto ainda conseguiu acabar em 11º, né? Pois é. Dada a cagada, ele fez uma boa corrida, assim. Ele largou de 16º, né? Porque ele não fez volta no Q2. Chegou no Q2 e não fez volta. Largou de 16º, perdeu posições na largada, largou mal de novo, mas, né, recuperou e chegou ali a disputar, né, as posições que dava para fazer alguma coisa, mas o carro não entregou. Fazendo as contas aqui por cima, ó, quem tava à frente dele, vamos considerar assim, o Hulk, Alonso tava na frente dele, né, na hora, o Berman, o Antonelli, o Leclerc, e o Albon tá com 11 voltas, né, que é uma loucura, que acho que ele usou de treino livre, né, a corrida de novo. O Albon, ele foi passar o Alonso, tipo, faltando 3 voltas pro Hamilton vencer a corrida, né? Vamos ignorar o Albon, porque o Albon não passou nem o Leclerc, nem o Antonelli. Chegou atrás deles, porque ele tava com tanta volta pra trás que ele não deu tempo de passar o resto. Vamos considerar em 5 pessoas, ele estaria onde ele largou, né? 16º. Então... Vocês acham que o Bortoleto podia entregar mais um pouquinho? Com o jeito que o carro tá, não. Eu acho muito difícil julgar até o momento a temporada do Bortoleto e do Hülkenberg também por esses problemas, por essas questões que você não tem muito como saber o que o carro é capaz, porque a gente efetivamente não sabe o que o carro da Audi é capaz aí. Eu tenho que esperar esse ano eles se acertarem com... Eles fizeram um upgrade, né, um update grande no carro, mas e aí? Como é que a gente determina se foi eficaz ou não? Não sei. Então eu vou muito por esse sentido. É que eu já tô vendo muita gente já, tipo, falou, pô, Bortoleto tá devendo, hein? Não acho que tá devendo, não, cara. Não tem como você exigir ainda, né? Eu não acho que vai ser isso o ano todo. Eu acho que já a gente vai conseguir ter uma ideia do que o carro da Audi é capaz, mas eu acho que por enquanto tá muito cedo para falar se o Bortoleto tá devendo ou não, justamente por isso, porque a gente não tem como dizer, o carro da Audi era capaz de fazer X e Y e não tá fazendo. Não tem como. Porque eu olho sempre como comparativo o Hülkenberg, porque ele é um cara experiente, já tá há décadas aí na Fórmula 1 e tal, e você olhar, ele não tá devendo nada com o campeonato que o Hülkenberg fez, não. Inclusive os únicos 2 pontos da equipe são do Bortoleto. Então como é que você vai falar que o cara não tá entregando? Né? Então, eu acho que ele tá entregando o que é possível, o que não é muito. A não ser que total. O Bortoleto e o Hülkenberg estejam fazendo merda, não acho que dá pra falar que ele tá devendo ainda não. E assim, nesse rolê todo, eu enxergo que parece que vocês têm uma confiança no Bortoleto, sabe? Maior, de projeto futuro. Isso que deixa um tanto interessante. Eu acho que o maior problema, na verdade, é o Binotto, né? É difícil ter confiança numa equipe chefiada pelo Binotto, né? Mas, com isso colocado na mesa, assim, eu acho que o Bortoleto é um dos maiores contratos vigentes, né? Da Fórmula 1 atualmente, assim. Então, se tem uma confiança nele, a gente só espera que seja dado o tempo correto para ele demonstrar isso na pista, né? Dito isso, a gente tem que falar também que as V-Carb, né, do FUT, elas foram bem, né? E me surpreende um pouco que o Lawson, que eu achei que ele começou a tomar um piau atrás do outro do Limbla, não é isso que tem acontecido. Ele tem até conseguido pegar o mesmo ritmo dele, né? Não, olha, no Canadá o Lawson fez uma corrida fantástica. Ele quase não largou. Quer dizer, a preparação dele para a corrida foi altamente prejudicada, né? Porque o cara não sabia nem se ia largar e como é que você vai exigir alguma coisa dele. Largou e fez um corridão. E, de novo, os 2 carros fizeram ponto. Óbvio que a gente tem aí o abandono do Leclerc e do Antonelli, que abre chance, né, para outras equipes marcarem ponto.
Mas, de novo, é aquela coisa, teve sorte. Sim, mas estava lá para aproveitar a sorte, entendeu? Estava bem posicionado para aproveitar a sorte quando apareceu a oportunidade. Então, eu acho que isso a gente não pode descontar, né? Essa coisa de estar no lugar certo na hora certa. E eles estavam. E a pintura, né, Zoto, da Vicarb esse fim de semana, ela tinha tudo pra tirar 10, mas foi fazer a colota de bola de futebol, estragou tudo, né? Porra, eu gostei da calota, achei mó legal. Correndo, achei que ficou bonito olhando, porque daí não mostra nada, só fica branco, assim. Eu achei da hora, assim. Eu acho que eles estão entregando uns look legal, né? A Vicarb não se decide o look que ela quer, né? Cada final de semana é um carro. É bom, sabe por quê? É que você bate uma foto aí, acha uma foto na internet, você sabe de qual GP é aquela corrida, é só ver a Vicarb, entendeu? Pode ser, essa perspectiva é válida. A gente precisa falar um pouquinho sobre a Alpine, né? Pois é, né, meu amigo? A Alpine confesso que apesar, né, do motor Mercedes, a gente fala, mas né, vai melhorar porque tá com o motor Mercedes, tá surpreendendo. Pô, olha só, o Gasly ganhou um pódio. Ou não, né? É o pódio de Schrödinger, né? A gente não sabe até agora. Não, olha só, eu acho que não tem como tirar o pódio dele pelo seguinte, as outras equipes não pediram, porque você tem que apresentar um pedido, tem que informar que você vai recorrer, e eles não fizeram isso. Então, todas as outras equipes não tem como recorrer agora. Então, eu acho que já era. Pódio do Gasly vai ficar, mas assim, eles têm marcado ponto, eles têm feito boas corridas, então assim, a coisa tá interessante. Exato, é isso que eu trouxe a Alpine para falar. 7º lugar do Gasly e 10º do Colapinto. E o Colapinto classificou melhor que o Gasly, ele tá numa crescente também. Tá, o Colapinto vem ganhando bastante do Gasly. Que é surpreendente pra mim, tá? O Gasly tá em 8º no campeonato. O Colapinto esse ano, né, não sei o que aconteceu, mas ele já começou o ano parecendo mais focado, com certeza com ritmo melhor, e continua apresentando exatamente isso. Bom ritmo de corrida, está fazendo ótimas classificações. Em Mônaco ele teve aquele contatinho com o Sainz, foi um vacilo do Colapinto que se meteu num buraco que, né, nunca ia ter espaço ali para ele. Mas aí Mônaco, né, aquela bagunça de Mônaco, eu acho que é difícil culpar qualquer um por aquela situação ali. E pra gente fechar aqui, eu atentei um momento na prova que todo mundo ultrapassou o Ocon, né? Todo mundo. A Haas, inclusive, se a gente for falar da Haas, é uma que tá entregando bem pouco. Tá bem ruinzinha, classificação ruim, ritmo de corrida ruim, tá, então assim, vai bem não. O Ocon é um que tá acabando as opções dele, né, velho? Assim, eu não vejo ele fazendo boas corridas, eu acho que ele tá bem aquém, assim, você olha o Berman, queira que não, tem entrega, às vezes faz umas besteiras, mas é um moleque mais novo, tal, dá-se esse benefício da dúvida, né? Já o Ocon, sim, ele foi pra Haas. É o que ele é, eu acho que quem que se surpreende, o Ocon é isso aí, ué. Não, mas ele foi pra Haas pra ser como se fosse o primeiro piloto, né? O mais experiente, alguém que sabe-se que ele é veloz e tal, ele vai liderar a equipe. Não vejo ele fazendo isso. Ou pelo menos venderam isso pra ele, né? E fizeram ele acreditar eu acho que venderam pra ele, mas eu não acho que seja a realidade do que é possível, inclusive. E aí se coloca esse cenário porque a gente vai trazer o quê? Que tivemos a primeira vitória de Rafa Câmara esse fim de semana. E o nome dele tem cada vez mais ganhando força, né? Então já começa a criar o caso de termos mais um brasileirinho ali, né? E outra coisa que fala também é que o Rafa ele é um cara que, mal e porcamente comparando, ele passa uma vibe Antonelli pra uma galera, entendeu? É um, tipo assim, corajoso, calmo, vamos colocar assim, divertido, sei lá. A trajetória de carreira dele até agora é igual a do Piastri. Ganhou a Fórmula Freca, ganhou a Fórmula 3 e tá na Fórmula 2 fazendo pole, agora ganhou a corrida, então assim... Ele é rápido, né, velho? Ele dá pra ver que o cara é comprometido, assim. Cara, ele é pole toda hora. Toda hora ele faz pole, cara. Sim. Então, se cria esse cenário, né? O Felipe, você chegou a ver a corrida da 2? A 2 vi. E ele foi dominante? Como é que foi? Eu não vi que eu tava... Cara, ainda não tá no mesmo nível que ele tava na Fórmula 3. Na Fórmula 3, as últimas corridas da Fórmula 3 dele, ele simplesmente ignorava o resto da galera. Era como se ninguém existisse e, né, ele chegava na pista, fazia pole,
liderava de ponta a ponta, obrigado. Ele ainda com certeza não está nesse nível, talvez ainda esteja até longe desse nível, né, na Fórmula 2. Mas, número 1, é inegável que ele já se entendeu com a velocidade do carro, porque ele já fez, não é a primeira pole position dele, fez pole position em Mônaco, inclusive, que é bastante difícil. E ontem, né, estamos gravando na segunda-feira, ganhou incontestavelmente, não foi tipo, sabe assim, não foi tipo, deu sorte aqui, deu sorte ali, foi uma belíssima de uma vitória, muito bem pilotada. Em Mônaco, né, ele perdeu a vitória na corrida principal por culpa dele, ele cometeu um erro bobo, saindo do box, perdeu tempo para o Kutsolov e aí tentou dar uma freada junto com o Tsolov na curva 1, que deu absolutamente errado. Mas assim, foi incrível. A progressão dele até agora tem sido incrível, e agora com a primeira vitória eu acho que tira um pouco da pressão que ele estava sentindo. Sim, né? Dá uma deslanchada, né? Exato, e é o que a gente torce para que seja o que está acontecendo, né? Seja aquele momento que ele se entende com tudo e parte para dentro. Então, vamos ver. Eu acho, né, já falei isso, que as carreiras dos pilotos de Fórmula 1 estão ficando longas demais. Tem piloto, tipo o Ocon, por exemplo, que a gente estava falando, que não vai para mais lugar nenhum, entendeu? O Ocon é o que ele é. Ele não vai dar um salto. Então, eu acho que faz muito mais sentido agora, como você falou, tira o Ocon, mete o Rafa Câmara na Haas e vê o que dá, ué. Porque para que você tem uma academia, que senão vira Red Bull, entendeu? Que fica pagando para essa galera competir na Fórmula 3, na Fórmula 2, sei o quê, e depois não quer fazer nada com eles, que não faz o menor sentido. Então, senhores, dito tudo isso, passado por vários pontos da corrida, temos que trazer agora o nosso grande momento de melhor e pior decepção. Zoto, você que tá aí há um tempo fora, qual foi o seu melhor logo de cara? Como se não... se tivesse outro, né, pra falar. Como se tivesse outro, né? O bicho ruim voltou e trouxe o abençoado com ele. Hamilton, meu amigo. O patrão tá na casa. O patrão tá on. Não podemos esquecer que é uma vitória brasileira, né? Sim, exato, né? Algum Brasil tem que ganhar. Sim, Eu vou deixar aqui um disclaimer falando: o Brasil ganhar, no vôlei nós estamos amassando todo mundo, tá? O vôlei, o feminino eu gosto, o masculino tem minhas questões. Mas, enfim. Foi o meu também e do Felipe também, né? Porque. E sim, não tem. Eu geralmente, quando a gente vai fazer o melhor, pior decepção, eu tento trazer alguma coisa diferente dos outros pra gente poder, né, reconhecer outras performances boas ou ruins, ou decepcionantes. Mas acho que nesse final de semana não tem pra quem dar. A gente poderia falar da estratégia da Ferrari, podia dar pro Hamilton e pra equipe toda, não tem pra quem dar. Talvez pro RH da Ferrari que demitiu o Adame, né? Nossa, viu? A gente era maluco, né? A gente era chorão, ficava reclamando do cara, olha o que aconteceu. Cara, eu acho que é um voto legal nosso aqui, até porque é um voto de esperança, como a gente falou ao longo do programa, né? Porque dá um alento de que a gente pode ter um campeonato se... Cara, repetir mais 2 corridas assim da Ferrari tem interessante. Tem brilho, aberto, sabe? né? Já fica interessante, com certeza. Fica legal o negócio. Que é o quê? É 40 e poucos pontos, sabe? Um Hamilton em alto nível tira 40 pontos dormindo, cara. Negócio que eu mandei hoje lá na nossa comunidade, né? Que essa temporada do Antonelli até agora tá exatamente igual à temporada que o Nico Rosberg foi campeão. Eles fizeram 100 pontos nos primeiros 4 grandes prêmios, tinham 43 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe depois do 5º grande prêmio, conseguiram o primeiro grande slam na corrida antes de Barcelona e não terminaram em Barcelona, o que terminou a maior sequência de vitória da carreira deles. Então, assim, até agora, igualzinho. Espero que as coisas mudem, porque 2016 a gente estava naquele período complexo que só a Mercedes ganhava corrida, né? Sim. E daí agora tá um pouco complexo. Mas, enfim, Zoto, o seu pior. Eu podia citar aqui o 10 da Nova Zelândia, aqui do jogo que estou assistindo enquanto gravamos, que o cara passou por 4 iranianos e chutou pra lateral do campo. O cara fez um golaço agora há pouco ali, não foi ele? Acho que foi, enfim. Eu vou citar... É uma corrida difícil a gente citar o pior, eu achei. Quem foi horroroso, assim. Tô dando uma forçada aqui pra falar o Russell por a questão que a gente citou aqui mesmo, né? Tipo, o cara entrou no ano como favorito a título e
tá sendo humilhado. No fim é isso, o cara tá sendo humilhado. A gente não pode esquecer, apesar do Russell ter dado sorte e diminuído a diferença dele pro Antonelli, a gente não pode esquecer que o Antonelli estava na frente dele quando o Antonelli quebrou, né? E passou ele passadão. Passou ele sendo que ele foi o passadão, entre aspas, na bola, né? Foi totalmente. Totalmente. É esse que é o ponto que eu digo que ele foi humilhado. Ele tem que agradecer que ficou em segundo, porque ele era o pole, pareceu que ia ser a reação dele, ele foi passado na pista e levou a sorte do cara ter problema no carro. Então, exatamente. Assim... mas psicologicamente ele sabe que ele foi ultrapassado na pista pelo Antonelli, né? Ele tem essa consciência de que na pista ele perdeu com o Antonelli. A situação dele tá periclitante. Pra mim fica o pior aí pelo conjunto da obra. Tem Paul Cropped logo o Russell se quiser continuar. E o seu, Felipe? Pra mim foi pra confiabilidade geral. Eu fiquei bem chateado com a quebra do Antonelli e do Leclerc, porque... E a gente já tinha perdido vários pilotos, né? O câmbio do Stroll quebrou logo no começo, o Bottas abandonou logo depois. Mas esses dois abandonos não é ruim. Fora assim, foi uma corrida atípica na quantidade de carros que não terminaram. Mas eu fiquei bem triste com o abandono do Antonelli e do Leclerc, porque eu acho que os dois estavam fazendo boas corridas. Então, né? E o Leclerc tinha levado azar no VSC, né? Porque ele tinha acabado de parar no box quando saiu o VSC, então já estava prejudicado desde sábado. Então, assim, eu fiquei bem chateado com essa falta de confiabilidade. Achei que foi a pior parte do GP. E você, Denis? Sim. Cara, eu vou colocar no Adu, porque, assim... Tá certo que, entre aspas, algo pra vigiar a mais as equipes. Mas se você entrou em acordo na hora de assinar o regulamento que teria tokens de desenvolvimento, você tinha que estar de acordo também com o modo que esses tokens iam ser aplicados e não privar um tanto de coisa que gera essa aberração que a gente vai ter agora, entendeu? Aí agora parece que eles vão abrir pra trocar uma ideia. Vamos ver essa revisão do resultado com o que vai dar, né? Porque vamos ver. Continuar isso, cara, assim, pode ser legal pra Ferrari, porque a Ferrari pegou mais de um token, né? Então nesse ponto pode ser interessante. A Ferrari tá na parte de 4%, né, ou mais, atrás do melhor motor, que te dá 2 upgrades, né? Então você pode mexer no motor homologado 2 vezes. Mas, sei lá, eu acho que esse tipo de julgamento, ainda mais do jeito que está sendo feito, só levando em consideração o motor a combustão, não é para isso que serve o mecanismo, entendeu? A ideia não é essa. E a sua decepção, os outros? Decepção, eu poderia falar saídas de bola na Copa, que todo mundo chuta pra lateral agora. Agora você ganha a moedinha, né? Você perde a bola e aí você chuta pra lateral. Não entendi isso. É coisa ridícula. Eu odeio futebol. Né? Eu odeio futebol moderno. Exato. É pra marcar pressão imediatamente. É uma coisa faz... Que coisa estúpida, na real. Aí saiu um gol que nem saiu o Brasil com o Marrocos no último jogo. Não, sem contar, além de você poder discutir se é uma boa tática ou não, é ridículo, né? É muito ridículo. Eu lembro do Vasco. Enfim. Ou podemos falar outra decepção também, é gol de latereio. Coisa estúpida também. Mas não, vamos falar da maré de azar do Charlinhos. Principalmente porque a minha eu coloquei como decepção e não como pior, porque eu esperava que já tivesse acabado. Mas pelo jeito não. Pelo jeito continua, né? Então, estamos aí. Pelo jeito continua. Semana após semana aí, sofrendo com isso. A advogada do Leclerc achou que ia parar de trabalhar depois da última live. Nossa, dela que tava começando o trabalho. Tava só começando. Tem muita coisa pela frente. Foi ainda. Só o aquecimento. E a sua decepção, Felipe? Cara, a minha foi pra McLaren, porque eu achei que eles não vêm bem no campeonato, né? Eles estão na zona de ninguém, não são rápidos o suficiente para correr na frente e também são muito mais rápidos que o pessoal de trás, então eles correm sozinhos. O Norris fez uma belíssima classificação, então eu tive a esperança de que, de repente, eles tinham achado alguma coisa no carro, né? Numa pista, como a gente falou, todo mundo conhece, todo mundo tem 1000 dados sobre, então, assim, você para fazer um upgrade para funcionar nessa pista é o upgrade, né? Provavelmente o mais fácil da temporada, e não foi isso que a gente viu, né? Apesar de ter rolado um pódio, né? Foi um pódio completamente
surpresa e a equipe não entregou absolutamente nada. É um porre, né? A McLaren é um porre, fala a real. A galera, desde o ano passado que teve aquela disputa de título de 2 picolé de chuchu lá, todo mundo odeia a McLaren, né? Eu sou mais raiz, eu detesto a McLaren desde 2000. Eu odeio desde o Vodafone cromado, né? Exato, bem antes. Então... Entendi. Desde do Mika. Não, entendo. Mas a minha decepção... assim, logicamente, é todo esse corporativismo também que ano passado deixou a gente puto várias vezes no programa também, corrobora com isso. Mas além disso, a minha decepção nesse GP, um pouco no tom do Felipe, foi Red Bull. Porque eu achava que alguma coisa ia surgir, tipo, colocar o Max lá na frente. Imagina que maneiro seria se o motor mais forte da Fórmula 1 fosse, de fato, forte e disputasse, a gente tivesse uma disputa ali de Antonelli, Hamilton e Verstappen, sabe? Nossa senhora. Seria maneiríssimo ter isso. E aí volta naquela questão de Mônaco, né? Questão de Mônaco. A gente tá sendo roubado de assistir uma coisa porque, né, o carro não funciona. Até pra ver se o Antonelli é isso tudo mesmo, saca? Tipo, já põe o Hamilton conversar pra bater com ele ali e ver o que acontece. Nossa senhora, não, mas pera. Aí isso bota um 7 vezes campeão, outro 4 vezes campeão contra um molequinho que chegou ontem. Exatamente. Mas seria maneiríssimo, cara. Mas seria maneiro. E, principalmente, daria ainda mais valor, porque eu acho que não dá pra tirar o valor, com certeza, mas daria ainda mais valor pro que ele tá fazendo. E se ele perdesse também, tudo bem, né, cara? Tudo bem. Sim, porque ele, com certeza, pra lutar, ele tem que se manter de pé. E se manter de pé. Porra! Contra esses dois. Exato. E aí... ia ser um trampo. Aí, voltando na comparação com o Piastri, a gente ia ver uma coisa que Piastri, no ano passado, não conseguiu fazer. Que foi, mentalmente, suportar a pressão do final da temporada de tipo, filho, agora é pelo título. O Piastri não suportava a pressão do Verstappen nem quando o Verstappen tava pressionando. Ele não tava pressionando. Só lembrar que de GP da Bélgica lá, que ele poderia ir pra dentro do Verstappen. Não, eu vou ficar aqui um segundo, tô de boa. Grave. Acabei de me tocar uma coisa aqui, talvez o negócio do motor mais forte, não sei o que, da Red Bull, foi uma enganação porque é um Ford, né? É o motor mais Ford da Fórmula 1. Eles confundiram ali. Desgraça, Justo. Acho que acabou o episódio, né, galera? Confusão fácil de fazer. So box. A única coisa que eu tenho aqui é agradecer a presença dos meus amigos aqui, né? E também dos nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer. Com certeza. De você que está ouvindo com a gente, que deixa 5 estrelas pra gente, Time's Up, a dar o seu comentário lá no Spotify e que apoia a gente também. Nosso apoio de coração pros apoiadores Monza, né? Que sempre estão com a gente aqui. E o nosso apoio nominal aos queridos que fazem esse programa acontecer, como... Anderson da Rosa, Carol Polita, Isabela Marques, Ed Silva, Felipe Soeiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Jaime de Oliveira, Rafael Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Costermani e Bruna Soares. Inclusive fica aqui a nossa força extra pra Jéssica, que teve um probleminha familiar lá, e vai dar tudo certo, e a família do Box tá sempre contigo, né? Tamo junto. Exatamente. Isso aí. Vai ficar tudo bem. É isso, né, amigos? A gente volta mais cedo ou mais tarde aí, né? Agora a temporada pegou no breu, né? Esperamos até a próxima silly season. Mas, assim, teremos mais corridas mais próximas. E vamos ver se a gente encaixa uma livezinha aqui ou outra ali. Mas é isso. Muito obrigado. Até o próximo programa. E box. Tchau.